Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa playlist de conjuntos e hoje a gente vai falar de noções primitivas. Em toda teoria em matemática, nós precisamos ter algo que fundamente, né? Toda a nossa teoria. E assim como na teoria de geometria, que existem o ponto, a reta e o plano, aqui na teoria de conjuntos a gente precisa ser alicerçado em três noções, ou noções primitivas ou postulados, né? São elas a de conjunto, a de elemento e a de pertinência. Como eu disse, são noções primitivas, né? Não tem como a gente definir. São coisas que a gente aceita, a gente tem fundamento, né? A gente tem uma noção do que se trata, mas não conseguimos definir. O conjunto, a noção de conjunto é a mesma da base comum, né? Do nosso senso comum, que é agrupamento, a mesma coisa que agrupamento ou coleção. Então, quando a gente fala de conjunto, a gente está tratando de um agrupamento ou coleção de coisas, certo? De coisas. Essas coisas a gente chama de elemento. Então, o conjunto, a gente tem a noção de um conjunto como agrupamento ou coleção de coisas, e essas coisas a gente chama de conjunto, de elemento. Um exemplo, um cacho de uvas, né? Se a gente tem aqui um cacho de uvas. Então, a gente pegou várias uvas, né? A gente pegou várias uvas e fez um cacho. Nesse cacho de uvas, a gente agrupa uvas, né? A gente coleciona uvas. Então, nesse exemplo do cacho de uvas, os elementos são as próprias uvas, né? Então, o conjunto é o cacho de uvas, que é o conjunto, e os elementos são as uvas. As uvas são os elementos. Cada uva é um elemento. Aí fica faltando de falar de pertinência. A noção de pertinência, ela se trata da seguinte forma. Pegando esse exemplo do cacho de uvas. Se eu pensar num morango, né? Se eu pensar em um morango. Esse morango, ele pertence ao meu cacho de uvas? Ele tá no meio das uvas? E quando você vê um cacho de uvas, né? Você geralmente vê um morango entre as uvas? Não. Então, a relação de pertinência é ver se um elemento ele está ou não nesse conjunto, se ele pertence ou não a esse conjunto. No caso aqui, o morango, ele não pertence ao cacho de uvas. Ao cacho de uvas, né? Então, a relação de pertinência é ver quais elementos pertencem no conjunto. Então, essas noções são as noções primitivas. É o que a gente trata sem definição. Então, durante todo o nosso curso, a gente vai tratar dessas coisas sem nenhuma definição. E elas vão fundamentar toda a nossa teoria.